Você já parou para pensar que a maioria das pessoas vive como se tivesse duas vidas? Como se existisse uma versão de teste agora e lá na frente começasse a vida de verdade. Só que a realidade é brutal. Você tem apenas uma chance, um único jogo, e cada segundo perdido nunca mais volta. A maioria está distraída, buscando conforto, esperando sorte, e é por isso que nunca vence. E aqui vai uma verdade que pode incomodar. Não é falta de talento que derruba as pessoas, é a preguiça de dar tudo o que tem. É o hábito de se contentar com pouco, de aceitar a mediocridade, de arrumar desculpas para cada fracasso. Mas quem entende que a margem de erro é mínima, começa a viver com intensidade, porque na vida real, meio segundo decide se você levanta o troféu ou se fica esquecido no banco. Esse vídeo não é para quem gosta de se enganar, é para quem está pronto para encarar o espelho e dizer: eu vou ganhar. Aqui você vai descobrir por que vencer não é questão de sorte, mas de disciplina, esforço e coragem de assumir responsabilidade total pela sua vida. Então, se você não tem medo de ouvir verdades duras, fica comigo até o final. E já vou ser direto. Se você não aguenta continuar sendo medíocre, se você sente que nasceu para mais, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like agora. Porque aqui não tem motivação enfeitada, aqui tem munição para quem está pronto para lutar. A escolha é sua, assistir e esquecer, ou assistir e mudar. O maior terror do ser humano não é fechar os olhos para sempre, mas acordar tarde demais e perceber que passou pela vida como figurante. Viver é diferente de existir, e essa diferença é brutal. Quem apenas existe se limita a repetir a mesma rotina: acordar, trabalhar, pagar contas, dormir. Já quem vive de verdade se arrisca, sente, erra e aprende. É por isso que o verdadeiro medo deveria ser olhar para trás e ver um caminho vazio, sem histórias que valem ser contadas. Muitas vezes, o medo da crítica paralisa mais do que o medo da morte. Quantas pessoas deixam de escrever um livro, gravar um vídeo ou abrir um negócio porque temem o julgamento alheio? No fim das contas, elas não estão apenas perdendo oportunidades, estão perdendo a si mesmas. A morte física é inevitável, mas a morte em vida é uma escolha feita diariamente. E o arrependimento, esse sim, é insuportável de carregar. Se a pessoa entende que cada dia é uma página em branco, fica claro que não dá para desperdiçar capítulos inteiros com desculpas. Não se trata de viver intensamente todos os segundos, mas de não adiar aquilo que realmente importa. Um "eu te amo" dito tarde demais. Uma viagem que ficou no papel. Um projeto que nunca saiu da gaveta. Todos esses fantasmas aparecem quando o relógio marca os minutos finais. Para quem busca exemplos práticos, basta pensar em pessoas que transformaram sua história justamente quando decidiram viver de verdade. Sylvester Stallone escreveu Rocky em uma situação miserável e ainda assim não vendeu o papel principal. Queria ser o protagonista da própria obra. Isso é viver plenamente, recusar-se a ser espectador. Assim também acontece na vida comum. Alguém que decide cuidar da saúde, mesmo sem apoio, já escolheu viver. Viver plenamente não exige riqueza, exige consciência. Uma mãe que brinca com o filho mesmo cansada do trabalho está vivendo de verdade. Um jovem que recusa atalhos fáceis para construir algo sólido também está. É nessas pequenas escolhas que se revela se a pessoa teme mais a morte ou o vazio existencial. Porque no final, quem vive com presença não teme partir. E a grande ironia é que quando a pessoa vive de verdade, o medo da morte perde força. Ela entende que a vida não é sobre durar mais, mas sobre valer a pena. E quando esse entendimento amadurece, surge um senso de urgência. Não dá para desperdiçar tempo com futilidades, discussões pequenas ou sonhos alheios. É preciso ser dono da própria história.
Esse medo de não viver é o combustível que empurra os corajosos. É o que faz alguém levantar cedo, mesmo sem vontade, e perseguir o que realmente deseja. É o que diferencia o atleta que treina mesmo machucado, o empreendedor que insiste após falhas, o estudante que segue estudando mesmo cansado. Eles temem mais a mediocridade do que a dor. E é justamente aqui que nasce uma conexão com outro ponto essencial. Se a vida é um jogo único, cada detalhe importa. Não são os grandes gestos que definem o resultado, mas os pequenos. O meio passo, o meio segundo, o detalhe aparentemente insignificante pode ser a linha que separa os que vencem dos que se arrependem. No campo de batalha da vida, a diferença entre quem vence e quem perde quase nunca está em grandes saltos, mas em detalhes minúsculos. É aquele meio passo a mais na corrida, a meia hora de estudo extra antes da prova, a decisão de enviar uma proposta quando os outros desistiram. Quem entende que a margem de erro é mínima, começa a valorizar cada pequeno gesto, porque sabe que tudo conta. Um jogador de futebol pode treinar meses, mas um simples pisar em falso muda o resultado de um campeonato. Da mesma forma, alguém pode investir anos em um projeto e fracassar por negligenciar pequenos cuidados. A vida exige atenção plena, porque ela recompensa quem respeita os detalhes. É aí que entra a disciplina. Fazer bem o básico todos os dias, sem esperar milagres. Na prática, isso significa que a pessoa deve encarar cada ação como uma oportunidade decisiva. A reunião de trabalho pode ser só mais uma para a maioria, mas para quem entende a margem estreita, é uma chance de se destacar. O treino que parece repetitivo pode ser o divisor de águas entre ficar no banco ou ser titular. Cada instante pode se transformar em um ponto-chave da história pessoal. O curioso é que essa consciência não gera peso, mas foco. Saber que cada momento importa faz com que a pessoa se entregue mais. É como cozinhar. Quem se preocupa com o tempero, com o ponto certo, transforma uma refeição comum em algo memorável. Da mesma forma, quem cuida dos detalhes da vida cria experiências muito mais ricas. E não é preciso ser atleta de alto nível para aplicar isso. Um estudante que dedica 20 minutos a mais por dia em leitura já acumula centenas de horas ao longo do ano. Um empreendedor que responde com rapidez e atenção aos clientes constrói uma reputação sólida. São pequenas margens, mas o resultado se torna gigantesco no longo prazo. O perigo está em subestimar essas margens. Quando alguém pensa, isso não faz diferença, é aí que começa a perder terreno. É como um navio. Um desvio de um grau parece nada, mas com o tempo o leva a quilômetros de distância do destino. Na vida, esse desvio é deixar de fazer hoje o que parecia pequeno. Amanhã, a conta chega. O mais fascinante é que quem domina essa mentalidade passa a ver oportunidades onde outros veem rotina. Um vendedor entende que uma ligação a mais pode fechar o contrato. Um estudante percebe que revisar anotações por 10 minutos antes de dormir pode fixar melhor o conteúdo. Essa é a visão dos que vencem. Eles não esperam o grande dia, sabem que cada segundo é decisivo. E aqui surge uma consequência inevitável. Se cada detalhe conta, não há espaço para desculpas. Culpar os outros, apontar dedos ou esperar que alguém resolva, não adianta. A vida só respeita quem assume os próprios passos, e esse é justamente o próximo ponto que precisa ser entendido. Não existe vitória duradoura sem responsabilidade pessoal. Apontar o dedo é fácil, mas não muda a realidade. Os fracos gastam energia procurando culpados. Os fortes usam essa energia para mudar o rumo da própria vida. Essa é a diferença entre quem se afunda e quem ressurge. A responsabilidade é um fardo pesado, mas também é o único que liberta. É comum ouvir frases como: não consegui por causa do meu chefe, não tenho tempo por causa da família, não alcancei porque ninguém me ajudou. São justificativas que parecem lógicas, mas na verdade
são correntes invisíveis. Quando a pessoa terceiriza a culpa, entrega junto o poder de mudança. Assumir responsabilidade é resgatar esse poder. Quer exemplos práticos? Um profissional que culpa a empresa pela estagnação nunca vai evoluir. Mas aquele que decide aprender por conta própria, fazer cursos online, ler livros como O Poder do Hábito ou Pai Rico, Pai Pobre, muda o jogo. Ele entende que o crescimento depende dele, não de um ambiente perfeito. Essa mentalidade cria um abismo entre quem prospera e quem se acomoda. Outro exemplo. Uma pessoa que deseja saúde pode culpar o preço dos alimentos saudáveis ou a falta de tempo. Mas quem assume a responsabilidade arruma meios, nem que seja caminhar 20 minutos por dia ou aprender receitas simples em casa. O detalhe é que quando a postura muda, os resultados começam a aparecer. A vida responde à ação, não às reclamações. Essa mentalidade é dura, porque significa olhar no espelho e aceitar que os resultados atuais são reflexo das escolhas passadas. Mas é também libertadora, porque deixa claro que o futuro pode ser redesenhado. Não há destino imutável, há responsabilidade intransferível. Quem carrega essa consciência não se apega a desculpas, se apega a soluções. E o mais curioso é que assumir responsabilidade cria respeito. Pessoas ao redor percebem quando alguém não foge das consequências. Esse tipo de postura gera confiança, liderança natural. Ninguém segue quem se vitimiza o tempo todo, mas todos respeitam quem encara o peso e ainda segue caminhando. Claro, assumir responsabilidade não significa controlar tudo, mas controlar a resposta a tudo. Nem sempre se escolhe o que acontece, mas sempre se escolhe como reagir. Essa é a chave que diferencia a mentalidade frágil da mentalidade inabalável. É a postura de um guerreiro. Não nega a dor, mas decide o que fazer com ela. E essa responsabilidade, quando se torna hábito, molda um padrão. Porque na vida não basta vencer uma vez, é preciso construir uma cultura de vitória. Quem assume a própria jornada entende que perder ou vencer não é acaso, é repetição. E isso já nos leva para o próximo ponto, onde a diferença entre vencedores e perdedores fica ainda mais evidente. Na vida, criar o hábito de vencer é tão importante quanto qualquer talento natural. O vencedor não é apenas aquele que ganha uma vez, mas quem constrói uma cultura pessoal de vitórias. Ele se recusa a aceitar a derrota como identidade. Já o perdedor, mesmo diante de oportunidades, encontra um jeito de justificar a queda. É como um time que já entra em campo derrotado antes do apito inicial. O mais impressionante é que a vitória não depende só do resultado final, mas da mentalidade construída ao longo do processo. O vencedor não se define apenas pelo troféu, mas pela forma como encara cada treino, cada detalhe, cada desafio. O perdedor, ao contrário, se apega ao azar, ao cansaço, às desculpas, e assim cria uma rotina onde perder se torna quase natural. Quer exemplos? Pense em Michael Jordan, que perdeu centenas de arremessos decisivos, mas nunca aceitou a derrota como destino. Ele transformava cada erro em combustível para a próxima vitória. Já muitos atletas com talento enorme ficam esquecidos porque aceitaram perder como parte de sua identidade. A vitória não está no físico, está na mente. Esse hábito de vencer também aparece no cotidiano comum. Uma pessoa que organiza suas finanças, paga dívidas e começa a investir, cria um padrão de vitória sobre o caos financeiro. Outra que começa a cuidar da alimentação e do sono, cria vitórias diárias contra a preguiça. Esses pequenos triunfos acumulados formam a cultura interna de quem não aceita ser dominado pelas circunstâncias. O perdedor, em contrapartida, sempre encontra uma justificativa convincente. Não deu porque estava chovendo. Não consegui porque não tive sorte. São frases que parecem inofensivas,
mas que moldam a mente para aceitar fracassos como normais. O problema não é perder uma vez, mas fazer disso uma identidade permanente. Por isso, o vencedor não tolera desculpas nem as próprias. Ele entende que cada derrota é apenas temporária e que só se transforma em fracasso quando aceita ficar caído. Essa postura gera confiança, respeito e uma energia contagiante que inspira outros ao redor. A vitória deixa de ser apenas individual e se torna cultural. E o mais curioso é que esse padrão de vitórias atrai ainda mais vitórias. É como se o universo conspirasse a favor de quem decide não desistir. Mas na verdade não é sorte, é consistência. Quem vence uma vez, prova para si mesmo que é capaz, e esse ciclo se repete. O perdedor também cria um ciclo, mas de autossabotagem. E dentro dessa cultura de vitórias, existe uma habilidade indispensável, o domínio emocional. Porque mesmo um vencedor, sem controle das próprias emoções, pode perder tudo em segundos. E é aqui que entramos no próximo ponto. Todos nós sentimos raiva, medo, frustração ou ansiedade. O problema não está em sentir, mas em ser governado por essas emoções. O verdadeiro mestre não é quem nunca sente, mas quem mantém o controle, mesmo em tempestades internas. Porque o mundo está cheio de pessoas inteligentes que perderam oportunidades por explodirem no momento errado. Um exemplo clássico é o atleta que perde a cabeça e é expulso em um jogo decisivo. Não faltou preparo físico, faltou domínio emocional. No cotidiano, isso acontece quando alguém perde uma chance no trabalho porque não soube lidar com críticas ou quando arruína um relacionamento por não controlar palavras ditas na raiva. A falta de disciplina emocional custa caro. Dominar as emoções não significa reprimi-las, mas canalizá-las. Raiva, por exemplo, pode ser usada como combustível para treinar mais, estudar mais, trabalhar com intensidade. O medo pode ser transformado em prudência, em cautela, que evita erros fatais. O segredo é não deixar que esses sentimentos se tornem donos da mente. Na prática, existem formas de treinar esse autocontrole. Técnicas de respiração, como a 4-7-8, ajudam a acalmar o corpo em segundos. A escrita diária em um diário pode transformar confusão mental em clareza. A leitura de livros como Meditações, de Marco Aurélio, ensina a lidar com as próprias emoções sem deixar que elas dominem as decisões. São pequenas ferramentas que geram grandes resultados. O interessante é que esse domínio cria um respeito silencioso. Pessoas que mantêm a calma em meio ao caos se tornam referência. É como o bombeiro que age com precisão em um incêndio. Todos ao redor se desesperam, mas ele mantém o controle. Esse tipo de postura transmite confiança e liderança natural. E claro, controlar as emoções não é tarefa de um dia, é treino constante. O indivíduo precisa se observar em situações pequenas, como no trânsito ou em uma fila. Se não consegue controlar irritações simples, como vai enfrentar grandes crises? O domínio emocional começa no detalhe. Quando alguém atinge esse nível de disciplina, consegue manter o foco mesmo sob pressão. Não desperdiça energia em explosões desnecessárias. Guarda tudo para investir onde realmente importa. Essa habilidade separa os que quebram diante da frustração dos que se mantêm firmes até o final. E é justamente nesse ponto que surge o próximo ensinamento. Se as emoções estão sob controle, só resta uma coisa a ser feita: dar o máximo de esforço possível. Porque no fim das contas, a vida não cobra apenas talento, mas entrega total. Não existe grandeza sem esforço. O talento abre portas, mas é o esforço que mantém a pessoa dentro da sala. Quem se acostuma a dar 50% nunca experimenta resultados extraordinários. Já quem decide entregar 120%, mesmo quando ninguém está olhando,
inevitavelmente se destaca. Esforço é a moeda universal da vitória. É fácil admirar campeões nos holofotes, mas poucos querem imitar o esforço nos bastidores. Cristiano Ronaldo não se tornou uma lenda apenas pelo dom, mas pelo treino extra que fazia quando todos iam embora. Da mesma forma, um estudante que se dedica um pouco mais por dia cria uma vantagem quase invisível que, no longo prazo, se torna intransponível. O esforço não garante que a pessoa nunca vá perder, mas garante que nunca perderá por falta de entrega. É como subir uma montanha. Pode chover, pode ventar, mas quem segue dando passos não se arrepende. A derrota dói menos quando se sabe que deu tudo. Já a dor de ter sido medíocre é insuportável, porque sempre vem acompanhada da frase "poderia ter feito mais". Na prática, esforço pode ser traduzido em pequenas atitudes diárias. Acordar 1 hora mais cedo para treinar. Estudar 30 minutos a mais quando o corpo pede descanso. Produzir conteúdo mesmo quando não há inspiração. São atos que parecem insignificantes, mas formam a musculatura mental da disciplina. E o mais curioso é que esforço é algo que ninguém pode tirar. O talento pode ser copiado, a sorte pode mudar de lado, mas o esforço é exclusivo. É a parte da vida que depende 100% da pessoa. Por isso, quando alguém entende isso, não economiza energia, joga tudo em campo todo dia. Há também um detalhe interessante: o esforço é contagiante. Quem convive com alguém disciplinado começa a se sentir inspirado, até incomodado, a melhorar. É por isso que equipes com líderes trabalhadores tendem a crescer mais. O exemplo arrasta. É claro que o esforço exige sacrifício. Não há como dar 120% e manter todas as distrações. Algumas coisas precisam ser deixadas de lado: festas, vícios, prazeres imediatos. Mas o que se ganha em troca é infinitamente maior: respeito, evolução e resultados que ninguém pode contestar. E aqui surge uma pergunta inevitável: se esforço é tudo, então o que a pessoa realmente defende? O que ela quer tanto a ponto de sacrificar conforto por isso? Essa declaração de identidade é o próximo passo. Uma das maiores forças que alguém pode conquistar é saber exatamente quem é e o que defende. Viver sem identidade clara é como jogar sem uniforme. Você até entra em campo, mas ninguém sabe de que lado está. Declarar sua identidade é mais do que palavras. É assumir um compromisso público com seus valores, seus sonhos e sua missão. Quando a pessoa diz em voz alta o que busca, a vida começa a alinhar oportunidades. O curioso é que muita gente prefere não se declarar com medo de ser julgada. Mas é justamente essa falta de clareza que gera confusão. Quem não sabe o que quer acaba aceitando qualquer coisa. Já quem define sua identidade cria um filtro poderoso. Não aceita convites que o afastem de sua essência. Não perde tempo em caminhos que não têm nada a ver com seus objetivos. Exemplo prático: um jovem que decide "eu vou ser escritor" começa a moldar suas ações em torno dessa identidade. Lê mais, escreve todos os dias, estuda técnicas de narrativa. Já um empreendedor que se declara "eu crio soluções que facilitam a vida das pessoas" passa a enxergar problemas como oportunidades de negócio. A declaração vira bússola. E declarar identidade exige sacrifício, porque ao afirmar "eu sou isso", a pessoa automaticamente precisa abrir mão de outras coisas. Quem se declara atleta não pode viver como sedentário. Quem se declara investidor não pode gastar tudo no primeiro impulso. É um ato de coragem, porque elimina desculpas, ou a vida combina com as palavras, ou vira incoerência. O impacto disso no cotidiano é transformador. Uma pessoa que declara "sou alguém disciplinado" começa a pensar 2 vezes antes de faltar ao treino ou procrastinar no trabalho. Não porque alguém está vigiando, mas porque já não aceita trair a própria palavra. A identidade declarada vira juiz interno. E existe também a força da inspiração. Quando alguém se posiciona com clareza,
Outros se sentem motivados a fazer o mesmo. É como um líder que diz: essa é a direção. Mesmo que não seja perfeito, transmite confiança. Quem declara sua identidade gera impacto coletivo, porque mostra que é possível viver com propósito. Mas atenção, declarar não é apenas falar, é sustentar. Palavras sem ação são só barulho. O verdadeiro poder está em alinhar discurso e prática. A identidade se prova nas escolhas diárias, não no discurso bonito. É o silêncio das atitudes que confirma a verdade da declaração. E uma vez que essa identidade esteja clara, surge uma revelação inevitável. O maior obstáculo para vivê-la não está fora, mas dentro, porque ninguém no mundo pode impedir mais do que o próprio indivíduo. É fácil culpar os outros, o chefe, o governo, a família, a falta de sorte. Difícil é olhar no espelho e reconhecer que muitas vezes o inimigo mora ali. A autossabotagem é a arma mais perigosa que existe, porque age em silêncio. A pessoa adia tarefas, procrastina sonhos, aceita migalhas quando poderia buscar o banquete. E tudo isso sem perceber que está cavando a própria prisão. O mais assustador é que ninguém pode derrotar tanto quanto a própria mente. Quantas ideias brilhantes morreram porque alguém disse a si mesmo: não sou capaz. Quantos talentos ficaram escondidos porque a pessoa acreditou em suas próprias desculpas? O inimigo interno conhece todas as fraquezas, todas as brechas, e usa isso contra nós. Mas a boa notícia é que o mesmo espelho que revela o inimigo também mostra o aliado. Ao assumir responsabilidade total, a pessoa descobre que pode ser sua maior força. Tudo muda quando a voz interna deixa de repetir "não dá" e começa a afirmar "eu consigo, mesmo cansado, mesmo com medo". Essa virada de mentalidade é a chave para libertar o próprio potencial. Exemplo prático: alguém que deseja mudar o corpo. O maior obstáculo não é a academia lotada ou a dieta difícil, mas a mente que diz "começa segunda-feira". Quem vence essa voz e dá o primeiro passo imediatamente já derrotou o inimigo mais forte. Da mesma forma, no trabalho, o que trava não é a falta de tempo, mas a mente que escolhe gastar horas no celular em vez de construir algo. O inimigo interno é especialista em criar justificativas perfeitas. Você está cansado, não vale a pena, é melhor desistir. Essas frases parecem até conselhos, mas são armadilhas. Reconhecer isso é fundamental. Cada vez que a pessoa identifica essa sabotagem e age apesar dela, fortalece sua versão vencedora. E é nesse ponto que surge um detalhe poderoso. Ninguém pode parar alguém que aprendeu a dominar a si mesmo, porque quando a luta interna é vencida, qualquer desafio externo parece pequeno. O inimigo mais perigoso já foi derrotado, e isso dá uma confiança inabalável. Essa consciência cria uma pergunta inevitável: se eu mesmo sou meu maior obstáculo, o que estou disposto a fazer para mudar isso? A resposta não está em discursos, mas em atitudes, porque só a prática constante desmonta as mentiras da mente. E quando essa batalha é vencida, surge um próximo desafio ainda mais profundo. Entender que a vida não é sobre desculpas ou culpas, mas sobre esforço contínuo. Porque no fim das contas, legado não se constrói com intenções, mas com suor derramado. O mundo não se lembra das intenções, mas dos feitos. Ninguém ergue estátuas para quem teve uma boa ideia e nunca colocou em prática. O que define um legado não são palavras bonitas, mas o esforço repetido todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. Desculpas podem até convencer por um tempo, mas não constroem nada sólido. O curioso é que, quando se observa grandes nomes da história, quase todos compartilham o mesmo padrão: disciplina inabalável. Thomas Edison testou milhares de vezes antes de acertar a lâmpada. Nelson Mandela resistiu décadas preso, mantendo firme sua causa.
Nenhum deles construiu um legado por sorte ou desculpas, mas por esforço contínuo. E isso vale para qualquer vida comum. Uma mãe que trabalha duro para educar os filhos está construindo um legado. Um professor que dá o máximo em cada aula, mesmo sem reconhecimento, deixa marcas que atravessam gerações. O esforço constante cria raízes invisíveis que florescem no futuro, muito além do alcance imediato. Na prática, construir legado significa escolher todos os dias entre a desculpa e a ação. A desculpa é confortável, não deu tempo, não tenho recurso, um dia eu faço. A ação é dura, mas gera frutos. Acordar cedo, estudar, economizar, treinar, persistir. O legado é a soma das pequenas ações, não o peso das justificativas. E o mais inspirador é que legado não depende de grandeza mundial. Não é preciso ser famoso, é preciso ser consistente. O vizinho que inspira pela honestidade, o colega que motiva pela disciplina, o amigo que apoia sem esperar retorno, todos constroem legados silenciosos. Esforço contínuo, somado dia após dia, gera impacto real. Mas esse esforço só se mantém quando há clareza de propósito. Sem saber para quê, a pessoa desiste fácil. Com propósito definido, o esforço se torna natural, quase inevitável. É como um rio que segue correndo, mesmo diante das pedras. O fluxo nunca para, apenas encontra novos caminhos. E aqui está o ponto crucial. Legado não é um prêmio entregue no fim da vida, mas algo que já está sendo escrito agora. Cada escolha feita hoje é uma linha no livro que será lido amanhã. A pergunta é: esse livro vai ser digno de ser lembrado ou será um amontoado de desculpas? E se legado se constrói com esforço contínuo, o que impede alguém de começar agora mesmo? Talvez seja apenas o próximo looping natural. Entender que desculpas e justificativas sempre existirão, mas só os que decidem vencê-las conseguem cravar sua marca na história. No fim das contas, ninguém pode viver no seu lugar. Amigos podem aconselhar, mentores podem ensinar, livros podem inspirar, mas a decisão final sempre será sua. É como estar diante de uma porta. Todos podem apontar onde está a chave, mas só você pode girá-la. Essa responsabilidade é pesada, mas também libertadora. Porque se a decisão é sua, então o poder também é. O erro mais comum é esperar que algo externo resolva. Quando eu tiver dinheiro, começo. Quando eu tiver tempo, eu mudo. Essas frases são armadilhas que adiam a vida indefinidamente. O futuro nunca chega pronto. Ele precisa ser construído a partir do presente. E a única maneira de transformar essa construção em realidade é decidir agora dar o primeiro passo. Essa decisão não precisa ser grandiosa. Pode ser tão simples quanto desligar o celular por 1 hora para estudar, iniciar uma caminhada diária, guardar R$ 10 por semana. O tamanho da ação não importa. O que importa é o movimento. Porque movimento gera energia, e energia abre novos caminhos. Ficar parado, esperando a vida acontecer, só gera frustração. Exemplo prático: alguém que decide melhorar a saúde não precisa começar com uma maratona. Basta trocar refrigerante por água, fast food por uma refeição caseira. Aos poucos, a soma dessas pequenas escolhas constrói um corpo mais forte. O mesmo vale para finanças, relacionamentos, carreira. O poder está nas microdecisões diárias. É claro que decidir mudar exige coragem, porque implica abandonar desculpas. Enquanto a culpa estiver nos outros, a pessoa pode se acomodar. Mas quando olha no espelho e diz: "A responsabilidade é minha", não há mais refúgio. E é exatamente nesse ponto que começa a verdadeira transformação. Quando não existe ninguém a culpar, só o próximo passo a dar. Essa consciência separa quem apenas deseja de quem realiza. Desejo é barato, qualquer um pode sonhar. Mas decidir colocar a mão na massa
Enfrentar críticas e lidar com dificuldades é o que diferencia os que mudam de vida dos que apenas assistem. É por isso que tantas pessoas morrem cheias de sonhos não realizados. Nunca tomaram a decisão de começar. E o curioso é que, uma vez que a pessoa decide, o universo parece responder. Oportunidades aparecem, portas se abrem, pessoas certas cruzam o caminho. Não porque o mundo mudou, mas porque a própria postura mudou. Quem decide agir enxerga possibilidades onde antes via bloqueios. A mente treinada para a ação encontra soluções onde antes só via problemas. No fim, a vida é uma partida única, sem replay. E não decidir já é por si só uma decisão. A decisão de permanecer no mesmo lugar. A pergunta que fica é simples, mas profunda. Vai continuar vivendo de desculpas ou vai decidir escrever sua própria história com esforço, disciplina e coragem? Porque, como vimos até aqui, cada detalhe importa e cada decisão constrói ou destrói o legado que ficará. Agora me diz, de que adianta ter escutado tudo isso se você vai voltar para a mesma rotina de desculpas? Vai continuar esperando o momento perfeito ou vai decidir que hoje é o dia em que sua vida muda? O campo já está armado, a bola está na sua mão. Só falta uma coisa: atitude. Quantas oportunidades você já perdeu por medo, preguiça ou indecisão? E quantas ainda vai perder até entender que ninguém vai lutar por você? O inimigo está no espelho. E a vitória também. A questão é simples. Vai sair dessa partida como espectador ou como campeão? Escreve aqui nos comentários qual atitude você vai tomar ainda hoje. Não amanhã, não semana que vem. Hoje, porque só quem se compromete de verdade começa a mudar de verdade. E se você não aceita viver na mediocridade, já se inscreve no canal, ativa as notificações e entra nesse time de gente que não espera sorte. Cria destino. Aqui é lugar de guerreiro, não de espectador. O próximo passo é seu.